tecnologia sozinha não transforma o serviço público. Não adianta colocar uma tecnologia, instalar um bot de atendimento que ele por si só não resolve. A gente precisa realmente entender como ele está sendo inserido, em que contexto, e se realmente, de fato, precisa daquela tecnologia ali, tá? Então, digitalizar um serviço não garante, por si só, uma experiência melhor. Quando um processo físico é apenas transferido para uma tela, ele pode continuar gerando dúvidas, retrabalho e frustração. Em alguns casos, pode ser até pior, porque, como eu comentei com vocês, não temos um mediador entre a tecnologia e o cidadão. É a própria tecnologia que precisa vestir esse chapéu, vestir essa roupagem de intermediar a necessidade do cidadão com o serviço, tá? Se caso essa comunicação é falha, vai chover e eu acho que, imagino que esse cenário bem comum, vai chover de aberturas de chamados no suporte, ou, por último, né, que é o mais preocupante, reclamações na ouvidoria, tá? Então, por que alguns serviços continuam difíceis mesmo após a digitalização? Digitalizar esse processo, que é o que eu estou comentando com vocês, não significa necessariamente redesenhar o serviço. Às vezes a gente não precisa redesenhar o serviço, mas a gente precisa entender como ele funciona. E muitas vezes o que se transforma mesmo dentro do serviço público é o canal. O que antes era um balcão, telefone ou papel, agora passa a ser um portal, um sistema, um formulário, uma mensagem no WhatsApp, mas nos bastidores o gargalo ainda continua acontecendo. O servidor ainda continua sobrecarregado. E por que que isso acontece, né? Porque como que a gente pode olhar para isso? Então, a gente tem a operação e processos que está por trás dessa cortina da tecnologia, né? Então, a gente tem a operação e processo, a gente tem as regras e as regulamentações que embasam, que fundamentam esse tipo de serviço, as pessoas responsáveis, né? Quem que é responsável pelo quê? Quando que acontecem os repasses de informação? A gente tem a outra camada que é de dados, sistemas e decisões internas. A gente tem outras camadas como linguagem e canal, que tipo de linguagem é mais adequada para que tipo de canal. Então, isso aqui é só uma parte, né? E já olhando para isso, a gente já consegue visualizar o tamanho da complexidade que é analisar esses processos de design de serviço, tá? Dentro da área pública. Então, o problema nem sempre está somente na tecnologia. Um serviço pode ter um sistema novo e ainda assim gerar dúvidas, retrabalho e frustração. Isso acontece porque quando a tecnologia é aplicada sobre processos que ainda não foram revistos, fluxos que ainda continuam fragmentados e comunicações que ainda dependem de mediação humana para serem compreendidas, a pergunta que não é apenas temos um sistema funcionando, ele está operando, a pergunta é, o serviço foi pensado e redesenhado para funcionar com esse novo ambiente? Então, a gente tem que dar um passo atrás, muito antes até de pensar na tecnologia, ver como e onde ela vai ser inserida, né? Então, essa é a pergunta mais relevante quando a gente vai pensar em tecnologia, inovação, transformação e assim por diante. Então, aqui eu já começo trouxe o problema, né? Expliquei para vocês como que isso tudo acontece, por que isso tudo acontece, as camadas que a gente tem ali para a construção de um serviço. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o design de serviço de fato, tá? O design de serviço, ele é uma abordagem que ajuda a gente a enxergar o serviço de ponta a ponta, conectando a experiência de quem utiliza com a operação necessária para que tudo isso funcione. Ela não, quando a gente fala design de serviço, ela não é só focada para o cidadão, para o público final. A gente também tem que olhar para a operação, para o público interno. Porque um serviço sustentável é aquele que nos bastidores a gente consegue sustentar e suportar esse serviço, né? Então, no setor público, isso significa olhar para o cidadão, o servidor, o processo, os sistemas, as normas, os canais e as decisões, como partes de uma mesma experiência. Então, elas são engrenagens para que lá no final a experiência seja fluida e não gere ruído nem para o cidadão e nem para o próprio servidor. Além disso, que eu acho que é importante também a gente falar,
Dentro do setor público, a gente também tem a questão da mudança geracional. Tanto dentro do sistema, a gente tem pessoal novo chegando, o pessoal mais antigo, que talvez não tenha tanto contato com tecnologia, recebendo esse pessoal que não consegue ver nada se não tiver uma tecnologia inserida, né? Então, são dois públicos internos que a gente precisa trabalhar para contemplar esse serviço. Isso dentro da casa. Fora, da porta para fora também, o cidadão também está se modernizando. Ele também, a nova geração também não quer mais pensar em pegar fila, ir em algum lugar físico para fazer alguma coisa. Então, eles também estão necessitando disso. Então, a gente tem essa outra complexidade também para inserir dentro desse contexto, tá? E daí a gente fez um checklist rapidinho, assim, para a gente refletir um pouquinho sobre o serviço, né? O seu serviço apresenta algum desses sinais? Diferentes áreas executam partes do processo sem uma visão integrada da jornada. Então, eu recebo a demanda, executo e faço, mas eu não consigo me ver dentro de um processo maior. Então, isso existe? Se sim, checkzinho ali. O atendimento, ele recebe repetidamente as mesmas perguntas sobre o processo. Então, se lá no atendimento as pessoas perguntam a mesma coisa com muita recorrência, e também a gente preenche o check aí. O serviço depende fortemente de validações manuais, então precisa conferir documento, precisa ter o carimbo, a rúbrica de algum departamento, ou de algum setor, ou de algum funcionário, né? Então, de algum outro servidor, precisa ter essa validação manual. O órgão não mede o abandono, tempo de conclusão ou principais pontos de fricção. Então, aqui também é outra que a gente sente quando a gente está com os servidores, é essa questão de vamos falar de inovação, vamos fazer um evento de inovação, vamos criar um novo sistema ou um novo processo e assim por diante, mas a gente não pensa na métrica, né? Então, o que vai me dizer se aquilo que a gente está implementando, se aquilo que a gente está fazendo realmente está tendo resultado? Que tipo de dado vai me trazer essa informação? Então, isso aqui é bem importante, que a gente percebeu, né? Que é bem importante para os gestores públicos, tá? Aí, falando daí dos serviços, né? Que são sistemas complexos. Eu trouxe algumas camadas aqui, enquanto a gente estava conversando, só que existem várias outras, e para simplificar um pouco, a gente enxugou em 4 dimensões de análise, que é a instituição, a operação, a experiência e o cidadão, tá? São essas 4 dimensões que a gente consegue apresentar aqui em 1 hora para vocês, tá? Então, o mesmo serviço, ele pode apresentar múltiplas áreas, sistemas legados operando, então, a parte do sistema de um jeito, a outra parte do sistema de outro, então, uma confusão. Exigências normativas, outra coisa que a gente observa muito no campo é uma regulamentação, uma lei que foi promulgada há alguns anos atrás, já não está mais em vigência, já tem outro regimento já normatizando um determinado processo, e o sistema ainda contempla aquela normativa anterior, entende? Então, o servidor, às vezes, ele é obrigado a passar por aquele processo por causa de uma norma que já foi vista, já foi revista, já não existe mais, mas ele tem que passar por aquilo porque é regra do sistema. Então, isso também é um ponto interessante de se analisar no service, tá? Os repasses manuais e os diferentes níveis de responsabilidade instrucional. Quando essas camadas não estão visíveis, o serviço depende mais da memória das pessoas do que de processos estruturados. Então, aqui também cai a questão da memória, né, de quem já está há bastante tempo trabalhando, e quem nunca ouviu, isso sempre foi assim, sempre aconteceu dessa forma. Então, essas ideias, quando a gente coloca e compartilha, a gente consegue quebrar um pouco as barreiras da entrada da inovação, quando a gente planifica isso e deixa tudo visível para todos os envolvidos.
Essa visualização, ela é importante justamente para alinhar o discurso entre uma geração que já está há muito tempo fazendo do mesmo jeito e uma geração que está chegando e que quer modelar de novas formas. Então, essa conversa acontece quando a gente está construindo o service, isso é muito bom, tá? Às vezes dá umas tretas, às vezes dá umas quebra-pau, mas faz parte do processo, tá? Então, quanto antes a gente conseguir conversar sobre essas camadas e colocar as pessoas para discutirem juntas, melhor. Aqui eu trago um exemplo para vocês. Esse aqui é uma jornada que a gente fez pensando no contato entre um produto físico e digital, tá? Então, o serviço, ele se dava, começava num ambiente físico e ele ia se digitalizando. Só que, ao mesmo tempo, a gente, no final, ia perdendo o contato com o cidadão. Nessa fase final foi onde a gente trabalhou. Por que isso acontecia? O que estava acarretando aquela perda de contato com o cidadão, tá? Esse aqui foi um dos casos. Esse aqui é um outro caso que foi bem complexo. Aqui vocês podem ver que tem mais de uma jornada. Então, a gente teve que construir mais de uma jornada para conseguir desenhar o service. Essa parte aqui foi uma parte bem exploratória que a gente fez tanto com servidor, cidadão, promotores. Então, aqui é uma parte mais judicial, né? Daí a gente desenhou todo o processo aqui, com todas as camadas, e isso trouxe mais embasamento para a gente conseguir mudar as linhas do service, tá? Esse aqui é uma visão de como ele fica no final. Eu vou mostrar para vocês a versão mais atualizada que a gente tem, tá? Esse aqui foi, dentro desse processo aqui, esse aqui foi o resultado final do atendimento, tá? O fluxo, a gente desenhou o fluxo de atendimento pro órgão. Então, o Service Blueprint, ele revela a engrenagem invisível. Enquanto a jornada mostra o que o cidadão vê, o que ele faz de fato, e o contato que ele tem de frente já com a máquina pública, o Blueprint, ele mostra o que precisa acontecer lá nos bastidores para que aquela experiência do cidadão aconteça. Ainda há pouco eu comentei sobre as dimensões de análise, né? Então, a gente tem a análise, a dimensão do cidadão, da experiência da operação e da instituição. E para basear esse novo Canvas, esse framework que a gente criou, baseado no Service Blueprint, que é de mercado, que é outra coisa, a gente também inseriu essas camadas, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem a camada do cidadão, a camada do front stage, que é onde fica a experiência, de fato, o backstage, que é onde está a operação, tá? E as regulações e todo o arcabouço que sustentam a operação, tá? Que vem da instituição, né? Que vem de cima lá, né? De cima para baixo. Então, a gente baseou a construção do blueprint com essas dimensões, tá? Aí aqui a gente tem um diagrama, ele está complexo, eu vou simplificar para não tomar muito tempo, porque eu quero apresentar na prática, tá? Então, aqui a gente tem aquelas 4 dimensões que eu falei para vocês. Então, a dimensão pública, a operação pública, o design de serviço fazendo intermediação entre o que é a experiência do cidadão e o cidadão. Então, aqui a gente tem todo o contexto dele. Depois, essa apresentação vai ficar disponível para vocês podem baixar e ver com mais tranquilidade, tá? Talvez os exemplos a gente tire, porque é melhor a gente não divulgar alguns detalhes de projeto, mas aqui, essa parte aqui fica à disposição para vocês olharem com atenção, tá? Então, aqui o cidadão, a gente tem tudo que está no contexto dele, tá? A comunidade, o território, o contexto social, os canais de acesso que ele pode ter com o serviço público, a participação, a confiança e inclusão. Então, tem toda a parte do cidadão, a experiência do serviço. O que acontece na experiência do serviço? A gente tem as jornadas, os touch points, como que o cidadão encontra esse serviço dentro dos portais, a clareza dessa comunicação, muita coisa a gente pega de problema, a gente pega na comunicação, porque a comunicação que é colocada, exposta para o cidadão, ela é uma comunicação muito técnica, muito de dentro do órgão, e acaba não falando diretamente com o cidadão. Então, isso aqui é uma coisa tão pequena para ajustar,
que às vezes a gente ajustando aqui, a gente já resolve um monte de problema que está lá para trás, sabe? Então, esse aqui é um ponto bem considerável, tá? Acessibilidade, o tempo de resposta, a qualidade percebida, participação, satisfação, transparência. Dentro da operação, a gente tem os fluxos, os processos, a linguagem, essa linguagem que a gente conversa bastante, as decisões que são tomadas. Tem algumas decisões que não podem ser tomadas por causa de regulamentações, não podem ser tomadas diretamente pelo servidor, às vezes tem que escalar essas decisões, né? A integração de sistemas, a capacidade operacional da equipe para atender esse serviço e o processo de melhoria contínua. Dentro da instituição, a gente tem toda a parte de concessionárias, né, dos fornecedores, dos parceiros, da tecnologia, os sistemas legados, a parte de regulamentação e legislação, tudo isso envolve dentro da instituição pública, tá? Eu vou passar já para o serviço, para vocês verem como funciona, tá? Vamos mapear um serviço, o cenário, qual é o cenário que a gente está explorando aqui, tá? Uma cidadã, ela solicita o reparo de um poste, né, da lâmpada de luz, que foi queimado, tá? Então, aqui eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz na prática, tá?